Seja bem-vindo ao canal Audiolivro Inteligente, um lugar onde histórias ganham vida através das palavras. Somos muito gratos pelo seu prestígio de estar aqui acompanhando o canal e ficaremos mais gratos ainda se você se inscrever ou se já é inscrito. Porque a sua inscrição no canal é uma forma que você tem de retribuir o trabalho que estamos fazendo com todo carinho para você. Se você quiser comprar o seu livro, compre através do link na descrição, desta forma você também ajuda o canal. Hoje vamos ouvir a continuação do livro 20.000 Léguas Submarinas. Segunda parte. Zero Fundo do Mar. Capítulo 1. Aqui começa a segunda parte dessa viagem submarina. A primeira terminou com a comovente cena do cemitério de coral, que deixou no meu espírito a mais profunda emoção. Assim, no seio do mar imenso, decorria a vida do Capitão Nemo e aí ele ficaria até a morte, já que tinha preparado seu túmulo no mais impenetrável dos seus abismos, onde nenhum dos monstros do oceano poderia ir perturbar o último sono do comandante e dos tripulantes do Nautilus, esses amigos unidos uns aos outros tanto na vida como na morte. Nenhum homem também, acrescentara o capitão, iria perturbar-lhes o sono eterno. Sempre a mesma desconfiança, feroz e implacável, para com as sociedades humanas. Quanto a mim, no que dizia respeito ao Capitão Nemo já não me contentava com as hipóteses que satisfaziam o conselho. Para ele, o capitão era um gênio incompreendido que, farto das decepções da terra, tinha se refugiado naquele meio inacessível onde seus instintos atuavam livremente. Todavia, na minha opinião, essa hipótese explicava apenas uma das facetas do Capitão Nemo. Efetivamente, o mistério da noite durante a qual ele havia nos metido na prisão e nos narcotizado, a sua atitude violenta ao me tirar o óculo das mãos, o ferimento mortal daquele homem, tudo isso ultrapassava o natural. Para mim o Capitão Nemo não se contentava apenas em fugir dos homens. O seu formidável submarino servia não somente aos seus anseios de liberdade, mas também para exercer quaisquer terríveis represálias. Felizmente nada nos ligava a ele. Nem sequer éramos prisioneiros sob palavra. Não nos unia qualquer compromisso de honra. Não passávamos de cativos, de prisioneiros disfarçados sob o nome de hóspedes por uma simples amabilidade. No entanto, Ned Land ainda não renunciara à esperança de recuperar a liberdade, e não deixaria de aproveitar a primeira oportunidade que lhe surgisse. Certamente que eu faria o mesmo, mas seria com certa saudade da generosidade do capitão. Afinal, aquele homem deveria ser odiado ou admirado? Era ele uma vítima ou um carrasco? Para ser franco, eu gostaria de, antes de abandonar para sempre o navio, completar a volta ao mundo submarino, cujo início tinha sido maravilhoso. Eu gostava de ver o que nenhum homem ainda vira, mesmo tendo de pagar com a vida essa insaciável necessidade de aprender. No dia 21 de janeiro de 1868, o imediato foi medir a altura do Sol. Subi à plataforma, acendi um cigarro e segui a operação. Parecia-me evidente que aquele homem não compreendia o francês, porque várias vezes fiz reflexões em voz alta, que certamente teriam provocado nele qualquer sinal de atenção se as compreendesse. Quando o Nautilus se preparou para retomar a sua marcha submarina, desci ao salão. Os alçapões foram fechados e rumamos diretamente para o oeste. Sulcávamos então as águas do Oceano Índico, vasta planície líquida com 550 milhões de hectares, cujas águas são tão transparentes que chegam a provocar vertigens em quem se debruça sobre a sua superfície. O Nautilus navegava a uma profundidade média de 100 a 200 metros. E foi assim durante vários dias. Para qualquer outra pessoa que não sentisse o meu imenso amor pelo mar, as horas teriam certamente parecido longas e monótonas. Mas os passeios cotidianos pela plataforma, onde me refazia com o ar vivificante do oceano, o espetáculo das águas através dos vidros do salão, a leitura dos livros da biblioteca e a redação das minhas memórias ocupavam-me o tempo todo, não me deixando um momento sequer de descanso ou mesmo de tédio. No dia 24 pela manhã, avistamos a ilha Keeling, de origem madrepórica, ornada de magníficos coqueiros, que foi visitada por Darwin e pelo capitão Fitzroy. O Nautilus passou a pouca distância dessa ilha deserta. As redes apanharam curiosas conchas em suas imediações. Em breve a ilha Keeling desaparecia no horizonte. Seguimos para noroeste, em direção ao extremo da Península Indiana.
E tem terras de gente civilizada, disse-me Ned Land naquele dia. São melhores do que as ilhas da Papuásia onde há mais selvagens do que cabritos. Na Índia, professor, há estradas, estradas de ferro, cidades inglesas, francesas e hindus. Não se anda 5 milhas sem se encontrar um compatriota. Não será ocasião de abandonarmos as delicadezas com o Capitão Nemo? Item não, Ned, respondi-lhe num tom resoluto. Deixemos correr, como dizem os marinheiros. O Nautilus está se aproximando de continentes habitados e talvez tome o rumo da Europa. Uma vez chegados aos nossos mares, veremos o que a prudência nos aconselha a fazer. Aliás, acho que o Capitão Nemo não nos autorizará a ir caçar nas costas de Malabar ou de Coromandel, como nas florestas da Nova Guiné. Item e não podemos ir sem a autorização dele? Não respondi ao canadense, porque não queria discutir. No fundo, eu desejava esgotar até o fim os acasos do destino que me tinham lançado para bordo do Nautilus. Depois de passarmos pela ilha Keeling, a nossa velocidade diminuiu. Por outro lado, navegamos várias vezes a grandes profundidades. Foram muito utilizados os planos inclinados. Alavancas internas podiam colocar o barco obliquamente na linha de flutuação. Navegávamos assim 2 ou 3 quilômetros, mas sem nunca tocar o fundo do Índico. A 25 de janeiro, com o mar completamente deserto, o Nautilus passou o dia na superfície, batendo as ondas com a sua poderosa hélice e fazendo-as saltar a grande altura. Nessas condições, como seria possível não o tomar por um cetáceo gigantesco? 3/4 do dia passeios na plataforma olhando o mar. Nada no horizonte, a não ser, por volta das 4 horas da tarde, um vapor que seguia para o oeste. A sua mastreação foi visível por um instante. Semi-submerso, o Nautilus não seria visível para a tripulação dele. Às 5 da tarde, antes do rápido crepúsculo que liga o dia e a noite nas zonas tropicais, eu e Conselho assistimos maravilhados a um belo espetáculo. Tratava-se de um curioso animal cujo encontro, segundo os antigos, augurava boa sorte. Aristóteles, Ateneu, Plínio e Opiano tinham-lhe estudado os gostos e esgotado toda a poética dos sábios da Grécia e da Itália com ele. Chamaram-lhe Nautilus e Pompilius, mas a ciência moderna não ratificou esses nomes e o molusco em causa denomina-se hoje argonauta. Ora, era precisamente um cardume de argonautas que viajava então à superfície do oceano. Conseguimos contar várias centenas, pertencentes à espécie dos argonautas tuberculares, característicos dos mares da Índia. Item o argonauta pode deixar a sua concha, mas nunca o faz, disse eu a Conselho. Item é como o Capitão Nemo, respondeu ele, judiciosamente. Por isso, devia ter chamado ao seu navio Argonauta. Durante cerca de 1 hora o Nautilus flutuou no meio daqueles milhares de moluscos. Depois, não sei o que lhes deu. Como que obedecendo a um sinal convencionado, todas as velas foram subitamente arriadas, os tentáculos dobrados, os corpos contraídos, as conchas fechadas alterando seu centro de gravidade e toda a flotilha desapareceu sob as águas. Foi instantâneo e nunca uma esquadra manobrou com tanta precisão. Naquele momento a noite caiu de repente, e as ondas se alongaram sobre o costado do Nautilus. No dia seguinte, 26 de janeiro, passamos o Equador no meridiano 82 e entramos no hemisfério boreal. Durante esse dia fomos escoltados por um enorme cardume de esqualos, terríveis animais que pululam naqueles mares, tornando-os perigosos. Esses poderosos predadores precipitaram-se várias vezes contra o vidro do salão, com uma violência pouco tranquilizadora. Ned Land já não se controlava. Queria subir à superfície e arpoar os monstros, sobretudo alguns esqualos lixas, cujas goelas estão cheias de dentes dispostos em mosaico, e os grandes esqualos tigres, com 5 metros de comprimento, que o provocavam com uma certa insistência. Porém, aumentando a velocidade, o Nautilus não tardou em deixar para trás os mais velozes desses tubarões. A 27 de janeiro, à entrada do vasto Golfo de Bengala deparou-se-nos um espetáculo bem sinistro, cadáveres que flutuavam à superfície das águas. Eram os mortos das cidades indianas, arrastados pelo Ganges até o alto mar. Os abutres, únicos coveiros daquela região, não tinham conseguido devorar todos eles. Os esqualos terminariam a macabra tarefa.
Por volta das 7 horas da noite, o Nautilus semi-submerso navegava num mar de leite. A perder de vista, a brancura das águas era um fenômeno que intrigava o meu criado. Item: o senhor poderá me dizer qual a causa disso, professor? Item: perfeitamente, meu rapaz. Essa coloração de leite é causada por miríades de pequenos vermes luminosos, de aspecto gelatinoso e incolor, com a espessura de um cabelo e cujo comprimento não ultrapassa 1/5 de milímetro. Aderem uns aos outros numa extensão que pode chegar a várias léguas. Item: várias léguas. Admirou-se Conselho. Item: exatamente. Por favor, não tente calcular o número deles. Não sei se Conselho teve em conta a minha recomendação, mas pareceu-me vê-lo mergulhado em reflexões profundas. Capítulo 2. A 28 de fevereiro, ao meio-dia, quando o Nautilus subiu à superfície, a 9 graus 4 de latitude norte, encontrava-se à vista de uma terra que lhe ficava a 8 milhas para o oeste. Observei primeiro um aglomerado de montanhas com cerca de 2.000 pés de altura, cujas formas eram caprichosas. Quando foi feito o levantamento de nossa posição na carta, vi que estávamos à vista da ilha de Ceilão, essa pérola que pende do lóbulo inferior da Península Indiana. O capitão Nemo e o imediato apareceram naquele momento. O primeiro deu uma olhadela ao mapa e, virando-se para mim, disse: Item: a ilha de Ceilão é célebre pela pesca de pérolas. O senhor gostaria de visitar um desses locais de pesca? Item: com o maior prazer, capitão. Item: pois bem. É muito fácil. Só que veremos os locais, mas não os pescadores, pois a exploração anual ainda não começou. Vou dar ordem para rumar ao Golfo de Manaar, onde chegaremos à noite. O imediato saiu assim que o capitão lhe disse algumas palavras. O Nautilus não tardou a submergir e o manômetro indicou que ele se encontrava a uma profundidade de 30 pés. Item: senhor professor, disse-me então o capitão Nemo, pescam-se pérolas no Golfo de Bengala, no Mar das Índias, nos mares da China e do Japão, nos do sul da América, nos golfos do Panamá e da Califórnia, mas é em Ceilão que essa pesca é mais frutífera. Porém, chegamos demasiado cedo, pois os pescadores só se reúnem no mês de março no Golfo de Manaar. Durante 30 dias os seus 300 barcos se entregam à lucrativa exploração dos tesouros do mar. Cada embarcação tem 10 remadores e 10 pescadores. Estes, divididos em 2 grupos, mergulham alternadamente, descendo a uma profundidade média de 12 metros. Para o mergulho são auxiliados por uma pesada pedra que seguram entre os pés e que está presa ao barco por uma corda. Item: até hoje ainda usam esse método primitivo? Item ainda, informou-me o capitão, embora essas ostreiras pertençam ao povo mais engenhoso do globo, os ingleses, que as adquiriram pelo Tratado de Amiens, em 1802. Item: um escafandro semelhante aos que o senhor tem seria muito útil nessas operações, comentei, para ver a reação dele. Item: de fato seriam. Esses pobres pescadores não podem permanecer por muito tempo debaixo da água. O inglês Percival, que esteve por aqui, falou de um indígena que conseguia ficar 5 minutos sem vir à superfície, mas isso é pouco crível. Sei de alguns pescadores que aguentam até 57 segundos. Outros, mais hábeis, ficam submersos até 87 segundos. Mas são raros e quando voltam a bordo põem sangue pelo nariz e pelos ouvidos. Penso que o tempo médio que eles podem aguentar é de 30 segundos, durante os quais se apressam em recolher para dentro de um saco todas as ostras perlíferas que vão arrancando. Geralmente esses pescadores morrem novos. A vista vai lhes enfraquecendo, aparecem-lhes úlceras nos olhos e feridas no corpo. Muitas vezes são fulminados por apoplexia no fundo do mar, ou devorados por tubarões. Item: é na verdade uma triste profissão que apenas serve para a satisfação de caprichos, externei meu ponto de vista. Mas diga-me, capitão, que quantidade de ostras pode pescar um barco em um dia de trabalho com os homens que o senhor mencionou? Item: cerca de 45.000 dizem que em 1814 o governo inglês, com esses pescadores a trabalharem por sua conta durante 20 dias, arrecadou 76 milhões de ostras. Item: e esses homens são bem pagos? Item: não. Recebem uma remuneração insignificante.
Item essa exploração do homem pelo homem é odiosa, Capitão Nemo. Ele não quis comentar a minha observação. Item pois bem, professor, visitaremos amanhã o banco de ostras de Manaar. Pode acontecer que encontremos algum pescador mais apressado e o senhor poderá vê-lo em atividade. Item combinado, capitão. Item a propósito, senhor Aronnax, tem medo de tubarões? Item confesso que ainda não estou muito familiarizado com esse gênero de peixes, falei, depois de uma breve reflexão. Item nós já estamos habituados a eles, disse o capitão, e com o tempo o senhor também se acostumará. De qualquer modo iremos armados e pelo caminho poderemos talvez caçar um desses exemplares. É uma caçada bem interessante. Dito isso, o capitão Nemo saiu do salão. Ficando sozinho, comecei a pensar. Se alguém fosse convidado para caçar ursos nas montanhas da Suíça, diria, muito bem. Amanhã vou caçar ursos, se convidasse um amigo para ir caçar leões nas planícies do Atlas ou tigres nas selvas indianas, ele certamente diria, até que enfim parece que vou caçar tigres ou leões, mas se uma pessoa fosse convidada para caçar tubarões, no seu elemento natural, tenho certeza de que ela pediria algum tempo para refletir antes de aceitar o convite. No meu caso particular, passei a mão pela fronte onde encontrei algo mais gotas de suor frio. Tenho de refletir enquanto é tempo, monolodi. Caçar lontras nas florestas submarinas, como fizemos na Ilha Crespo, ainda vá. Mas andar pelo fundo dos mares quando se tem quase a certeza de encontrar esqualos, já é outra coisa. Sei muito bem que em certas regiões das Ilhas Andamas, os negros não hesitam em atacar o tubarão com um punhal numa das mãos e uma lança na outra, mas sei também que muitos dos que enfrentam esses formidáveis animais não regressam com vida. Além disso eu não sou negro e, mesmo que o fosse, acho que uma ligeira hesitação não seria despropositada. Continuando em minhas reflexões eu me lembrei de que certamente meu criado conselho não haveria de querer ir. Assim eu teria uma desculpa para não acompanhar o capitão. Quanto a Ned Land, confesso que já não estava tão seguro de sua sensatez. Um perigo, por maior que fosse, sempre atraía a sua natureza combativa. Retomei a minha leitura, mas folheava o livro maquinalmente. Via nas entrelinhas mandíbulas terrivelmente abertas. Naquele momento, Conselho e o canadense entraram no salão com ares tranquilos e até alegres. Não sabiam o que os esperava. Item o capitão Nemo, diabos o levem, acabou de nos fazer uma proposta muito amável, disse-me Ned Land. Item A. Disse eu, já sabem. Item com licença do senhor, foi a vez do meu criado. O comandante do Nautilus nos convidou para visitarmos os magníficos campos de pescas de ostras do Ceilão. Fê-lo em termos urbanos e portou-se como um verdadeiro cavalheiro. Informou-nos ainda de que o senhor irá também. Item não lhes disse mais nada? Item mais nada, respondeu o canadense, a não ser que já lhe tinha falado desse passeio. Item é verdade. Ele não lhes falou de. Item de mais nada, professor. Item vejo que você faz questão de ir, mestre Land. Item sim, é exato. Estou muito curioso. Item talvez haja algum perigo, falei, num tom insinuante. Item perigo em uma simples excursão a um banco de ostras. Replicou Ned Land. Decididamente o capitão Nemo julgara desnecessário mencionar a caçada de tubarões aos meus companheiros. Eu os olhava comovido, como se já lhes faltasse algum membro do corpo. Deveria preveni-los? Sem dúvida, mas eu não sabia como começar. Item o senhor, Conselho começou a falar, não se importaria de me dar alguns esclarecimentos acerca da pesca das pérolas. Item acerca da pesca em si, ou sobre os incidentes que... Item sobre a pesca, interveio o canadense. Antes de pisar o terreno é bom conhecê-lo. Item sentem-se, meus amigos. Ned e Conselho sentaram-se no divã e o canadense me perguntou. Item o que é uma pérola? Item meu caro Ned, comecei, para o poeta, a pérola é uma lágrima do mar, para os orientais, é uma gota de orvalho solidificada, para as senhoras, é uma joia de forma oval, de brilho hialino, de matéria nacarada, que usam no dedo, ao pescoço ou nas orelhas. Para o químico,
é um composto de fosfato e de carbonato de cal com um pouco de gelatina de mistura. Finalmente, para o naturalista, é uma simples secreção doentia do órgão que produz o nácar em alguns moluscos. Item: uma ostra pode conter várias pérolas. Indagou o conselho. Item: pode. Há algumas pintadinas que são um verdadeiro cofre. Alguém disse, mas eu duvido, que certa ostra continha nada mais nada menos do que 150 tubarões. Item: 150 tubarões! Exclamou Ned Land, escandalizado. Item A. Eu disse tubarões? Queria dizer 150 pérolas. Tubarões não faria sentido. Item: o preço das pérolas varia com o tamanho? Perguntou o conselho. Item: não só com o tamanho, mas também com a forma. Varia ainda pela água, isto é, a cor, pelo oriente, ou seja pelo brilho e tonalidade que as tornam tão agradáveis à vista. As mais belas são chamadas pérolas virgens e se formam isoladamente no tecido do molusco. São brancas, frequentemente opacas, outras vezes de uma transparência opalina e de forma esférica ou periforme. As esféricas são usadas para pulseiras, as periformes para pingentes. As mais preciosas são vendidas unitariamente e guardadas como joias. As outras, que aderem à concha da ostra e que são mais irregulares, são vendidas a peso. Finalmente, numa ordem inferior, classificam-se as pérolas pequenas, conhecidas pela designação de sementes. Servem especialmente para ornamentar os paramentos dos religiosos. Item: mais há pérolas célebres que custaram fortunas, disse conselho. Item: assim. Dizem que César ofereceu a Servília uma pérola cujo valor se calcula em 20.000 dos nossos francos. Item: já ouvi contar, disse o canadense, que certa dama antiga bebia pérolas no vinagre. Item: Cleópatra, mencionou o meu criado. Item: não deveria ter um gosto bom, comentou o Land. Item: certamente que não, concordou o conselho. Mas um cálice de vinagre que custa 15.000 francos. Item: lamento não ter me casado com essa tal dama, disse o canadense, fazendo um gesto pouco tranquilizador. Item: Ned Land, marido de Cleópatra. Chasqueou o conselho. Item: pois saiba que já estive para me casar, conselho, o canadense falou sério, e não tive culpa se não deu certo. Até tinha comprado um colar de pérolas para Cat Tender, a minha noiva que acabou por se casar com outro. O colar não me custou mais de $1,50, mas posso garantir-lhe, professor, que as pérolas eram bem grandes. Item: meu caro Ned, expliquei, rindo, eram pérolas artificiais. São simples pedaços de vidro cheios com essência do Oriente. Item: talvez tenha sido por isso que Cat Tender casou-se com outro, disse Ned Land, filosoficamente. Item: falando de pérolas de alto valor, penso que ninguém jamais possuiu uma superior à do Capitão Nemo. Item: aquela? Perguntou o conselho, apontando para a magnífica joia encerrada numa vitrina. Item: deve valer 2 milhões de francos e ao capitão só deve ter custa do trabalho de apanhar. Item: talvez amanhã durante o nosso passeio encontremos uma igual, disse Ned Land. Item: para que nos serviriam 2 milhões de francos a bordo do Nautilus? Perguntou o conselho. Item: a bordo, nada, respondeu Ned Land, mas em algum outro lugar poderiam ser muito úteis para nós. Item: mestre Land tem razão, falei. Se alguma vez chegarmos à Europa ou à América, uma pérola de alguns milhões dará uma grande autenticidade e ao mesmo tempo um grande valor ao relato de nossas aventuras. Seria formidável se isso acontecesse. Item: também acho, disse o canadense. Item: mais, perguntou o conselho, que nunca se esquecia do lado instrutivo das coisas, a pesca da pérola é perigosa? Item: não, respondi, sobretudo se tomam certas precauções. Item: quais são os riscos dessa profissão? Perguntou Ned Land. Engolir a água salgada? Item: mais ou menos, Ned. A propósito, disse eu, tentando imitar o tom indiferente do Capitão Nemo. Item: vocês têm medo de tubarões? Item: eu. Um arpoador de profissão? Estranhou Ned Land a minha pergunta, como se ela o tivesse ofendido. Item: até brinco com eles. Item: não se trata de pescá-los pelos meios convencionais que você conhece,
Land, expliquei-lhe. Item então, trata-se de... Item sim, precisamente. Item na água? Item na água. Item se for com um bom arpão. O senhor sabe, esses tubarões são animais limitados. Tem de se virar de costas para atacar. Ned Land tinha uma maneira especial de pronunciar a palavra atacar, que me causava calafrios. Item e você, conselho, o que pensa dos esqualos? Perguntei. Item eu vou ser franco com o senhor. Ainda bem, pensei satisfeito. Item se o senhor vai enfrentar os tubarões, não vejo por que motivo seu fiel criado não há de enfrentá-los também. Anoiteceu. Deitei-me mas dormi muito mal. Os esqualos desempenham um papel importante nos meus sonhos. Estive analisando a etimologia da palavra hacking, esqualo, que vem do latim hacking. No dia seguinte às 4 horas da manhã fui acordado pelo rapaz de bordo, que o capitão tinha posto especialmente a meu serviço. Levantei-me rapidamente, vesti-me e passei ao salão, onde o capitão já me aguardava. Item está pronto para partir, Sr. Aronnax. Item sim. Item siga-me, por favor. Item e os meus companheiros, capitão? Item já foram prevenidos e estão à nossa espera. Item não vamos vestir os escafandros? Perguntei. Item mais tarde. Não deixei que o Nautilus se aproximasse demasiadamente da costa e estamos muito afastados do banco de pérolas. Mandei preparar o bote que nos levará até lá, poupando-nos um longo trajeto a pé. Levaremos as nossas roupas de mergulhar e as vestiremos quando chegarmos a Manaar, no momento de iniciarmos a exploração submarina. Quando chegamos à escada central a caminho da plataforma, Ned e Conselho já estavam à nossa espera, encantados com os momentos de prazer que se avizinhavam. 5 marinheiros do Nautilus, de remos a postos, esperavam-nos no bote. O capitão Nemo, Conselho, Ned Land e eu tomamos lugar à ré da embarcação. O timoneiro pôs-se ao leme, os seus 4 companheiros pegaram os remos, soltaram-se as amarras e afastamo-nos do submarino. Mantinhamo-nos em silêncio. Em que estaria pensando o capitão Nemo? Talvez naquela terra que se aproximava e que ele achava demasiado perto, ao contrário do canadense a quem ela parecia muito longe. Quanto a Conselho estava ali como um simples curioso. Às 6 horas, amanheceu subitamente. Os raios solares romperam as nuvens amontoadas no horizonte do lado ocidental e o astro radioso elevou-se rapidamente. Vi a terra com nitidez, com algumas árvores espalhadas aqui e ali. O bote avançou para a ilha Manaar, que se situava para o sul. O capitão Nemo tinha se levantado do banco e observava o mar. A um sinal seu foi lançada a âncora e a corrente mal deslizou porque o fundo ficava a pouco mais de 1 metro, formando naquele local um dos mais altos pontos do banco de ostras. O bote virou imediatamente sobre a âncora, impelido pela maré vazante que empurrava para o largo. Item chegamos, Sr. Aronnax, disse o capitão Nemo. Vê esta baía estreita? É aqui que dentro de 1 mês se reunirão os numerosos barcos de pesca e são estas as águas que os mergulhadores irão sondar, audaciosamente. Por sorte, esta baía está naturalmente disposta para este gênero de pesca. Ela está abrigada dos ventos mais fortes e aqui o mar nunca é bravo, circunstância essa que favorece muito o trabalho dos pescadores. Vamos agora vestir os escafandros, ordenou. Com os olhos fitos naquelas águas suspeitas e sem dizer nada, comecei a vestir a minha pesada roupa de mar, ajudado pelos marinheiros do bote. O capitão Nemo e meus 2 companheiros vestiram-se também. Nenhum dos tripulantes do Nautilus iria conosco. Pouco depois estávamos metidos até o pescoço no vestuário de borracha e com os aparelhos de ar presos às costas por meio de suspensóricos. Quanto aos aparelhos Rucorf não os vi. Antes de meter a cabeça dentro do capacete de cobre, perguntei por eles ao capitão. Item não vamos precisar deles, Sr. Aronnax, informou-me. Não descerremos a grandes profundidades e os raios solares serão suficientes para nos iluminar o caminho. Aliás, não é prudente transportar uma lanterna elétrica nestas águas, pois o seu brilho poderia atrair inopinadamente algum perigoso habitante delas. Quando o capitão pronunciou essas palavras, virei-me para falar com Conselho e Ned Land,
mas os meus dois amigos já haviam enfiado as cabeças na cápsula de metal e não podiam ouvir e nem falar. Faltava-me fazer uma última pergunta ao Capitão Nemo. Item e as nossas espingardas, capitão? Item para que espingardas? Então os montanheses não atacam os ursos de punhal na mão? O aço é mais seguro do que o chumbo. Aqui tem uma afiada lâmina. Ponha-a em sua cintura e partamos. Olhei novamente para os meus companheiros. Estavam armados como nós, mas Ned Land empunhava também o enorme arpão que tinha posto no barco antes de deixar o Nautilus. Deixei que me colocassem a pesada esfera de cobre na cabeça e os nossos reservatórios de ar foram imediatamente postos a funcionar. Descemos para um fundo de areia fina a 1,5 metros de profundidade. O capitão fez-nos sinal para que o seguíssemos e tomou por um declive pouco acentuado. Em breve desaparecíamos sob as águas. Então as ideias que me obcecavam desapareceram e eu me senti espantosamente calmo. A facilidade com que me movimentava aumentou-me a disposição e a beleza do espetáculo conquistou-me por completo. O sol iluminava suficientemente as águas, tornando visíveis os mais diminutos objetos. Após 10 minutos de marcha nós nos encontrávamos a 5 metros de profundidade e o fundo começava a ficar plano. A nossa passagem, como bandos de marcejas num pântano, levanta-vão-se cardumes de peixes. Reconheci o javanês, verdadeira serpente com cerca de 1 metro de comprimento, ventre lívido, facilmente confundível com o congro se não fossem as suas riscas douradas laterais. A progressiva ascensão do sol iluminava cada vez mais as águas. O solo ia mudando à proporção que andávamos. A areia fina sucedia-se uma verdadeira calçada de calhaus rolados, revestidos por um tapete de moluscos e zoófitos. Foi então que vi exemplares de um caranguejo enorme, classificado por Darwin, ao qual a natureza deu o instinto e a força necessária para se alimentar da noz do cocô. Esse caranguejo trepa nos coqueiros da beira-mar, faz cair os cocos quebrando-os na queda. Depois ele os abre com as suas poderosas pinças e come a noz. Sob as águas claras eles corriam com grande agilidade, enquanto as tartarugas que habitam as costas de Malabar se deslocavam lentamente entre as rochas. Por volta das 7 horas chegamos finalmente ao banco onde as ostras perlíferas se reproduziam aos milhões. O capitão Nemo apontou-me aquele amontoado prodigioso de pintadinas e compreendi que aquela mina era verdadeiramente inesgotável, porque a força criadora da natureza é superior ao instinto de destruição do homem. Ned Land apressou-se a encher uma rede que levava, com os mais belos desses moluscos. Contudo, não podíamos parar. Tínhamos de seguir o capitão que parecia dirigir-se para um ponto determinado. O solo subia sensivelmente por vezes, se eu levantasse o braço ultrapassaria a superfície das águas. Depois o nível do banco descia caprichosamente. Algumas vezes contornamos rochedos de formas piramidais. Das suas sombrias anfratuosidades grandes crustáceos apoiados nas compridas patas, como máquinas de guerra, olhavam-nos fixamente. Em certo ponto surgiu diante de nós uma enorme gruta, escavada num pitoresco conjunto de rochedos cobertos de todas as algas da flora submarina. A princípio a gruta pareceu-me extremamente escura. Os raios solares pareciam difundir-se por gradações sucessivas e a sua vaga transparência não passava de luz filtrada. O capitão Nemo entrou nela e nós o acompanhamos. Os meus olhos se acostumaram rapidamente àquelas trevas relativas e distingui os assentos da abóbada, de contornos caprichosos, suportada por pilares naturais assentes numa base granítica, como pesadas colunas de arquitetura toscana. Por que nos conduziria o nosso incompreensível guia ao fundo daquela gruta? Depois de termos descido uma vertente bastante acentuada, os nossos pés pisaram o fundo de uma espécie de poço circular onde o capitão se deteve e apontou para um objeto que eu não tinha notado. Era uma ostra de dimensões extraordinárias. Aproximei-me daquele gigantesco molusco. Estava preso a uma mesa de granito e ali se desenvolvia isoladamente nas águas calmas da gruta. Calculei o peso daquela ostra em cerca de 300 quilos, tendo um recheio de 15 quilos. Era evidente que o capitão Nemo já conhecia a existência dela. Não era a primeira vez que ele a visitava. Enganei-me ao pensar que, conduzindo-nos àquele local, o capitão pretendesse apenas nos mostrar uma curiosidade natural. Ele tinha um interesse especial em verificar o estado da ostra.
As duas valvas do molusco estavam entreabertas. O capitão aproximou-se e introduziu o punhal entre as conchas para impedi-las de se fecharem. Depois levantou a túnica membranosa e franjada das bordas que formava a cobertura do animal. Entre as pregas foliáceas, vi uma pérola solta cujo tamanho era igual ao de uma noz de coqueiro. A sua forma globulosa, a sua perfeita limpidez e o seu oriente admirável faziam dela uma joia de preço incalculável. Levado pela curiosidade, estendi a mão para pegá-la, tocá-la, calcular-lhe o peso. Mas o capitão não permitiu. Fez-me um sinal negativo e retirou o punhal com um movimento rápido, deixando que as valvas se fechassem. Compreendi então qual era a intenção dele. Ao deixar a pérola escondida debaixo da cobertura da ostra, ele queria que ela crescesse ainda mais. Ano após ano a secreção do molusco acrescentaria novas camadas concêntricas ao seu tesouro. Só ele conhecia a gruta onde Amadou recia aquele admirável fruto do mar. Ele a criava para um dia levá-la para o seu museu. Talvez tivesse sido ele próprio, seguindo o exemplo dos chineses e dos indianos, a determinar a produção daquela pérola, introduzindo numa prega do molusco um pedaço de vidro ou de metal que, pouco a pouco, foi se cobrindo de matéria nacarada. Comparando aquela pérola com as que eu conhecia, calculei o seu valor em 10 milhões de francos. Ela representava uma soberba curiosidade natural e não uma joia de luxo, pois não existiam orelhas femininas que pudessem usá-la. A visita à opulenta pérola estava terminada. O capitão Nemo deixou a gruta e voltamos ao banco das pintadinas, no meio daquelas águas claras ainda não perturbadas pelo trabalho dos mergulhadores. Avançávamos separadamente, como se estivéssemos passeando em uma avenida de nossas cidades, cada um de nós parando ou caminhando segundo a sua vontade. Eu já não receava nenhum dos perigos que a minha imaginação tinha exagerado tão ridiculamente. O fundo ia se aproximando da superfície e a minha cabeça saiu à tona do mar. Conselho aproximou-se de mim e me fez um sinal amistoso com os olhos. Aquele planalto elevado media apenas alguns metros e logo voltamos a ser cobertos pelas águas. 10 minutos depois o capitão parou de repente. Ordenou-nos com um gesto que nos escondêssemos, junto com ele, no fundo de uma grande cavidade. Apontou para uma direção na massa líquida e eu olhei atentamente para o ponto que ele indicava. A 5 metros de nós apareceu uma sombra que desceu até o solo. A inquietante ideia dos tubarões atravessou meu espírito, mas não havia razão para o meu temor. A sombra não era de nenhum dos monstros que eu tanto temia. Era um homem, um pescador, um pobre diabo que fora ceifar antes da época da colheita, certamente premido por alguma dificuldade imprevista. Não tardei a distinguir a quilha do seu barco fundeado a alguns pés acima de nossas cabeças. Ele mergulhava e subia sem parar. Prestei atenção no uso da pedra nos pés, para mergulhar mais rapidamente. Que ele punha em prática exatamente como o capitão me explicará. Aquela pedra era toda a sua ferramenta. Chegado ao fundo, a cerca de 5 metros de profundidade, ajoelhava-se e enchia um saco com ostras apanhadas ao acaso. Subia a seguir, esvaziava o saco no bote, tornava a colocar a pedra nos pés e recomeçava a operação que não durava mais de 30 segundos. O mergulhador não nos via observando a sua penosa faina, porque nos ocultávamos à sombra de um rochedo. Aliás, ele nunca poderia supor que homens como ele estivessem a espreitá-lo debaixo da água, não perdendo um único pormenor da sua pesca. Várias vezes ele mergulhou e tornou a subir recolhendo não mais de uma dezena de ostras em cada mergulho. Tinha de arrancá-las do banco a que estavam presas, com grande esforço. Quantas daquelas pintadinas não tinham as pérolas pelas quais ele arriscava a sua vida? Ele o observava com muita atenção. Movimentava-se regularmente durante cerca de meia hora, nenhum perigo o ameaçou. De repente, no momento em que ele estava ajoelhado, eu o vi fazer um gesto de terror, levantar-se e empreender a volta à superfície. Compreendi o seu pavor quando vi uma sombra gigantesca aparecer por cima dele. Um tubarão enorme avançara em diagonal, de olhos em brasa e mandíbulas abertas. Fiquei horrorizado, incapaz de fazer um movimento. O voraz animal, com um vigoroso golpe de barbatanas, lançou-se sobre o indiano que se atirou para um lado, livrando-se da dentada do monstro mas não da pancada de sua potente cauda. Atingido no peito, ele perdeu os sentidos e voltou ao fundo do mar.
Toda essa cena durou apenas alguns segundos. O tubarão voltou ao ataque virando-se de costas, preparado para cortar o pescador pelo meio. Percebi o Capitão Nemo, que estava junto de mim, levantar-se com uma rapidez incrível. De punhal na mão caminhou na direção do monstro, pronto para um combate corpo a corpo. O esqualo, no momento em que ia avançar sobre o indiano desfalecido, notou o seu novo adversário. Voltou-se de barriga e se dirigiu ao encontro dele. Dobrado sobre si mesmo, demonstrando um admirável sangue frio, o Capitão Nemo esperou o ataque da fera. Quando esta se precipitou para ele, o capitão evitou o choque atirando-se para o lado com prodigiosa agilidade e deu a primeira punhalada no ventre do animal. Desencadeou-se então uma luta terrível. O sangue jorrava dos ferimentos do tubarão. O mar tingiu-se de vermelho e eu mal podia ver através daquele líquido opaco. Agarrado a uma das barbatanas do furioso esqualo, com uma coragem que não estava muito longe da loucura, o Capitão Nemo continuava a lutar e enchia de punhaladas o ventre do inimigo, sem contudo conseguir desferir-lhe o golpe decisivo atingindo-lhe o coração. Ao debater-se, o esqualo agitava as águas e os redemoinhos que provocava quase me derruba. Vão! Eu sentia a necessidade de ir em socorro do capitão, mas confesso que o medo me paralisava os movimentos. De olhos esgazeados eu via as fases da luta se modificando em frações de segundos. De repente o capitão caiu derrubado por aquela massa enorme, viva e enlouquecida pela dor. Tanto quanto o homem, a fera precisava de matar o seu inimigo, para continuar vivendo. Vi as mandíbulas do tubarão se abrirem desmedidamente, e ia cerrando os olhos para não vê-las se fecharem sobre o corpo do Capitão Nemo quando Ned Land atacou com o seu arpão. Cravou-o certeiramente no coração do monstro. As águas ficaram impregnadas de uma massa de sangue e agitaram-se mais revoltas com os movimentos do esqualo. Era o estertor da fera vencida pelo homem. Ned Land salvara a vida do Capitão Nemo. Escapando sem ferimentos, ele se dirigiu imediatamente para o pescador, cortou a corda que o ligava à pedra, pegou-o nos braços e subiu com ele para a superfície. Nós o seguimos e chegamos ao bote do indiano depois de termos sido milagrosamente salvos. O primeiro cuidado do Capitão Nemo foi reanimar o pescador. Eu duvidava de que o conseguisse, não porque ele estivera submerso por um tempo excessivo, mas porque a pancada da cauda do tubarão o teria atingido mortalmente. Porém, com as vigorosas massagens de Conselho e do capitão, vi que o afogado ia aos poucos recuperando os sentidos. Abriu os olhos. Qual não terá sido seu espanto, o seu medo até, ao ver as 4 grandes cabeças de cobre que se debruçavam sobre ele? O que terá pensado quando o Capitão Nemo tirou do bolso um saquinho cheio de pérolas e o colocou em suas mãos? Notei que ele tremia ao aceitar a magnífica esmola do Homem das Águas. Os seus olhos espantados indicavam claramente o seu temor diante dos seres estranhos aos quais devia, ao mesmo tempo, a vida e a fortuna. A um sinal do capitão retornamos ao banco de ostras. Seguimos o caminho já percorrido e após meia hora de marcha chegamos ao bote do Nautilus. Uma vez a bordo, ajudados pelos marinheiros, nos desembaraçamos das nossas estranhas indumentárias. As primeiras palavras do Capitão Nemo foram para o canadense. Item obrigado, mestre Land, disse ele, com simplicidade. Item eu estava em dívida com o senhor, capitão. Os lábios do Capitão Nemo se distenderam um sorriso pálido e foi tudo que se falaram sobre o fato. Item para o Nautilus, ordenou o capitão. Às 8h30 estávamos a bordo do submarino. Refletindo sobre os incidentes de nossa excursão ao banco de ostras, 2 observações surgiram inevitavelmente em minhas conclusões. Uma delas dizia respeito à audácia do Capitão Nemo. Eu mal podia acreditar que um ser humano fosse dotado de tanta coragem. A outra fora a dedicação que demonstrara por um homem, por um representante da raça de que ele fugia. Aquele estranho Capitão Nemo ainda não conseguira matar completamente dentro de si os seus bons sentimentos. Quando lhe fiz notar isso, respondeu-me um pouco comovido. Item esse indiano, professor, é um habitante de regiões oprimidas e eu sou e sempre serei dessas regiões. Capítulo 4. Durante o dia 29 de janeiro, a ilha de Ceilão desapareceu no horizonte.
Navegando a velocidade de 20 milhas por hora, o Nautilus penetrou no labirinto de canais que separa as Maldivas das Laquedivas. Passou ao largo da ilha Kittan, terra de origem madrepórica descoberta por Vasco da Gama em 1499 e uma das principais ilhas do arquipélago das Laquedivas. No dia seguinte, 30 de janeiro, quando o submarino subiu à superfície, não havia nenhuma terra à vista. Ele seguia a rota nor-noroeste e se dirigia para o Mar de Omã, encravado entre a Arábia e a Península da Índia, onde desemboca o Golfo Pérsico. Para onde estaria nos conduzindo o Capitão Nemo? Eu o ignorava por completo. Quando Ned Land me perguntou para onde íamos, não tive uma resposta para dar a ele. Vamos para onde a fantasia do Capitão Nemo quiser, foi o que pude responder. Essa fantasia não o levará longe, respondeu Ned Land. O Golfo Pérsico não tem saída e se lá entrarmos não tardaremos a voltar para trás. Pois bem, mestre Land, voltaremos. Se depois do Golfo Pérsico o capitão quiser visitar o Mar Vermelho, o Estreito de Bab el-Mandeb continua lá para nos dar passagem. Não sou eu que vou querer ensiná-lo alguma coisa, professor. Mas o Mar Vermelho está tão fechado como o Golfo, uma vez que o Istmo de Suez ainda não foi aberto. Mesmo que estivesse pronta essa passagem, um navio misterioso como o nosso não se arriscaria naqueles canais cheios de comportas. Portanto, o Mar Vermelho não será o caminho que nos conduzirá à Europa. Eu não disse que íamos a caminho da Europa. O que acha então? Acho que, disse eu, depois de ter visitado essas curiosas regiões da Arábia e do Egito, o Nautilus tornará a descer o Oceano Índico, talvez através do Canal de Moçambique, talvez ao largo das Mascarenhas, de forma a chegar ao Cabo da Boa Esperança. Uma vez chegados ao Cabo da Boa Esperança? Perguntou o canadense, com teimosa insistência. Uma vez chegados lá, penetraremos no Atlântico, que ainda não conhecemos. Meu amigo Ned, não me diga que não está gostando de nossa viagem submarina. Aborrece-se com o espetáculo incessantemente variado das maravilhas que temos visto? Quanto a mim, confesso que veria com grande tristeza acabar esta viagem. Tem mais, Sr. Aronnax, parece ter esquecido que há 3 meses estamos prisioneiros a bordo deste barco. Possivelmente, Ned. Tenho encontrado suficientes motivos para não contar nem horas e nem dias. A que conclusão vamos chegar, professor? A conclusão virá no tempo devido. Vamos esperá-la. Aliás, nada podemos fazer e por isso discutimos inutilmente. Se você vier me dizer que surgiu uma possibilidade de evasão, poderemos discuti-la, mas não temos nada assim em vista. Para lhe falar francamente, acho que o Capitão Nemo nunca se aventurará nos mares europeus. Essa minha conversa com Ned Land dá bem uma ideia de como eu estava fanatizado pelo Nautilus e de quanto me sentia solidário com o seu comandante. Quanto ao canadense, ele terminou o nosso diálogo com algumas palavras praticamente monologadas. Tudo isso pode ser muito bonito e bom, mas na minha opinião, onde há obrigação não pode haver prazer. Saiu em seguida, deixando-me sozinho. Durante 4 dias, até 3 de fevereiro, o Nautilus esteve no Mar de Omã, navegando a diversas velocidades e profundidades. Parecia navegar ao acaso, como se hesitasse na rota a seguir. Mas nunca ultrapassou o Trópico de Câncer. Ao deixarmos esse mar, avistamos de passagem a cidade de Mascate, a mais importante daquela região. Admirei-lhe o aspecto estranho no meio dos rochedos negros que a rodeiam e sobre os quais se destacam as casas e os fortes pintados de branco. Distingui as abóbadas arredondadas de suas mesquitas, as agulhas elegantes dos seus minaretes, os seus frescos e verdejantes terraços. Mas tudo não passou de uma rápida visão e o Nautilus não demorou a mergulhar novamente nas águas sombrias. Depois, a uma distância de 6 milhas, percorreu as costas arábicas de Marra e Hadramaut, com as suas linhas onduladas de montanhas. A 5 de fevereiro entramos finalmente no Golfo de Aden, verdadeiro funil metido no Estreito de Bab el-Mandeb, onde entram as águas Índicas do Mar Vermelho. A 6 de fevereiro, o submarino vagava à vista de Aden, empoleirada. Num promontório e ligada ao continente por um estreito istmo, uma espécie de Gibraltar inacessível, cujas fortificações foram reconstruídas pelos ingleses depois de o terem dominado em 1839.
Distingui os minaretes octogonais dessa cidade que foi outrora o entreposto mais rico e com mais comércio da costa, segundo o historiador Edrizi. No dia seguinte de fevereiro, entramos no estreito de Bab el-Mandeb, cujo nome na língua árabe quer dizer a Porta das Lágrimas. Esse canal tem apenas 20 milhas de largura e 2 quilômetros de comprimento. O Nautilus, navegando a toda velocidade, atravessou-o em 1 hora, mantendo-se sempre submerso. A passagem era cruzada por muitos vapores ingleses e franceses das linhas de Suez a Bombaim, a Calcutá, a Melbourne, a Bourbon e a Maurícia. Logicamente, nosso submarino não poderia se arriscar na superfície daquelas águas. Finalmente, ao meio-dia, sulcávamos as águas do Mar Vermelho, esse célebre lago de tradições bíblicas, que as chuvas nunca refrescam, que não é regado por nenhum rio importante, que uma evaporação excessiva absorve todos os anos uma camada líquida com 1,5 metros de altura. Nem sequer tentei compreender o capricho que levará o Capitão Nemo até ali. Fosse ele qual fosse, eu o aprovei sem reservas. A 8 de fevereiro, desde as primeiras horas do dia, avistamos Moca, cidade em ruínas, cujas muralhas não mais resistiriam ao simples troar de um canhão. Outrora ela fora um centro importante, com vários mercados públicos, 26 mesquitas e uma muralha de 3 quilômetros de comprimento com 14 fortes. Depois o Nautilus aproximou-se das margens africanas, onde a profundidade do mar é maior. Ali podíamos admirar, através dos painéis abertos, os belos corais e as vastas extensões de rochedos revestidos de uma esplêndida cobertura de algas. Que espetáculo indescritível e que variedade de locais e paisagens deslumbrantes se descortina nas ilhotas vulcânicas que confinam na costa líbia. A 9 de fevereiro, Nautilus navegava na parte mais larga do Mar Vermelho, a que fica compreendida entre Suaque na costa oeste e Confoda na costa leste. Nesse dia às 12 horas o Capitão Nemo subiu à plataforma onde eu me encontrava. Prometi a mim mesmo não o deixar descer sem sondá-lo sobre os seus projetos futuros. Assim que me viu, ele se dirigiu para mim e me ofereceu um cigarro. Item observou bem as maravilhas do Mar Vermelho, professor? Perguntou-me, com um semblante alegre. Item sim, capitão. Vi coisas notáveis. O Nautilus presta-se maravilhosamente bem para essas observações. É sem dúvida um barco inteligente. Estou encantado. Item é um barco inteligente, audacioso e invulnerável, professor. Não receia nem as terríveis tempestades, nem as correntes, nem os escolhos do Mar Vermelho. Item de fato, capitão, este mar é citado entre os mais perigosos do globo. Na antiguidade a sua fama era horrível. Item exatamente, professor. Os historiadores gregos e latinos nunca falam bem dele. Estrabão afirma que ele é particularmente perigoso na época dos ventos etésios e na estação das chuvas. O árabe Edrizi, que o chama de Golfo de Couzum, conta que numerosos navios encalhavam nos seus bancos de areia e que ninguém se arriscava a navegar nele à noite. Era, ainda segundo Edrizi, um mar sujeito a terríveis furacões, semeado de ilhas inóspitas e não oferece nada de bom, nem nas suas profundezas nem à superfície. Item vê-se bem que esses historiadores não viajaram a bordo do Nautilus, falei, certo de que o capitão ficaria satisfeito. Item é verdade, concordou ele sorrindo. Quanto a viajar em barcos iguais ao meu, os homens de hoje não estão mais adiantados do que os antigos. Foram precisos muitos séculos para que se descobrisse a força mecânica do vapor. Quem sabe se de hoje a 100 anos se verá um segundo Nautilus? O progresso é quase sempre lento, Sr. Aronnax. Item de fato, capitão, o seu barco está avançado um século ou talvez mais em relação à sua época. Que infelicidade que este segredo deva morrer com seu inventor! O capitão Nemo não me respondeu. Percebi que minha observação não tinha sido feliz, mas o nosso diálogo me interessava. Para retomá-lo, lhe fiz uma pergunta que sabia ser do seu agrado. Item pode me informar sobre a origem do nome deste mar, capitão? Item existem numerosas explicações sobre o assunto. Quer saber a opinião de um cronista do século XIV? Item com todo o gosto.
Esse fantasista pretende que o nome lhe foi dado depois da passagem dos israelitas, quando o faraó e o seu povo teriam perecido nas águas que se fecharam a uma ordem de Moisés. Devido a este milagre tornou-se o Mar Vermelho e não sabendo como nomeá-lo, Mar Verme, lhe chamaram. Explicação de poeta, Capitão Nemo, com a qual não me contento. Gostaria de saber a sua opinião pessoal. Pois, Senhor Aronnax, na minha opinião deve-se ver neste nome uma tradução da palavra hebraica Edrom. Se os antigos lhe deram esse nome foi por causa da cor característica de suas águas. Mas até agora só vi águas límpidas, sem qualquer coloração especial. Observei isso, premeditadamente. Sem dúvida. Mas avançando para o extremo do Golfo o senhor irá notar essa aparência peculiar. Lembro-me de ter visto a Baía de Thor completamente vermelha, igual a um lago de sangue. E o senhor atribui essa cor à presença de alguma alga? Sim. Trata-se de uma matéria mucilaginosa purpúrea produzida por plântulas conhecidas pelo nome de trichodesmias. Já que me falou da passagem dos israelitas e da catástrofe sofrida pelos egípcios, gostaria de saber se encontrou sob as águas algum vestígio desse grande acontecimento histórico. Não, e por um bom motivo. Qual? É que o local exato onde Moisés passou com o seu povo está hoje completamente atulhado de areia, de tal forma que os camelôs o atravessam sem quase molhar as patas. O Nautilus não poderia lá chegar. E o local exato? Perguntei. Fica situado um pouco acima de Suez, no braço que outrora formava um profundo estuário, quando o Mar Vermelho se estendia até os lagos salgados. Se a passagem foi milagrosa ou não, não posso afirmar, mas que os israelitas lá passaram para chegar à Terra Prometida e que os egípcios lá pereceram não tenho dúvidas. Penso que escavações feitas no local revelariam grande quantidade de armas de origem egípcia. Temos de esperar que os arqueólogos façam essas escavações. Isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, quando se estabelecerem cidades novas na região, depois de aberto o canal de Suez. Aliás, lembro-me de dizer que esse canal será completamente inútil para um barco como o seu, capitão. Será útil ao mundo inteiro, professor. Os povos antigos já tinham compreendido que seria útil para os seus negócios estabelecer uma comunicação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, mas nunca imaginaram cavar um canal direto entre os dois mares e escolheram o Nilo como ligação intermediária. O precário canal que ligava o Nilo ao Mar Vermelho acabou-se antes do ano 1000 da nossa era. O que os povos antigos não ousaram empreender, a junção entre os dois mares, que encurtará em 9.000 quilômetros o caminho de Cádiz à Índia, foi feito por Lésseps e dentro de pouco tempo transformará a África numa enorme ilha. Sim, professor. O senhor tem o direito de se sentir orgulhoso do seu compatriota. É um homem que honra sua pátria. Começou, como tantos outros, por ter contrariedades e ouvir recusas, mas acabou por triunfar porque tem gênio e vontade. Honra, portanto, a Lésseps. Sim, honra seja feita a esse grande cidadão, falei, surpreendido com o entusiasmo do capitão. Infelizmente não posso conduzi-lo através do canal de Suez, mas poderá ver Port Said depois de amanhã, quando entrarmos no Mediterrâneo. No Mediterrâneo! Exclamei. Sim, professor. Isso o surpreende? O que me surpreende é estarmos lá depois de amanhã, embora já esteja me acostumando a não me surpreender com coisa alguma desde que estou a bordo do Nautilus. Então, qual é a surpresa? É a velocidade fantástica que o senhor terá de imprimir ao seu barco para chegarmos ao Mediterrâneo em apenas 2 dias. Terá que contornar a África e dobrar o Cabo da Boa Esperança. E quem lhe disse que faremos a volta à África? Quem lhe falou em dobrarmos o Cabo da Boa Esperança? A não ser que o Nautilus navegue em terra firme e passe por cima do istmo. Ou por baixo, Sr. Aronnax. Por baixo? Sem dúvida, respondeu-me tranquilamente o capitão. Há muito tempo que a natureza fez sob esta língua de terra o que os homens fazem agora por cima. Existe uma passagem subterrânea à qual dei o nome de Túnel Árabe. Começa por baixo de Suez e acaba no Golfo de Pelusa. E foi por acaso que descobriu essa passagem? Perguntei, cada vez mais surpreendido. Foi o acaso e também o raciocínio,
professor. Diria até que foi mais o raciocínio do que o acaso. Item estou a ouvi-lo, capitão, mas os meus ouvidos continuam a duvidar do que ouvem. Item foi um simples raciocínio de naturalista que me levou à descoberta dessa passagem que só eu conheço. Notei que no Mar Vermelho e no Mediterrâneo existem certos peixes de espécies absolutamente idênticas. Ciente disso, interroguei-me se não existiria comunicação entre os dois mares. Se existisse, a corrente subterrânea tinha forçosamente de correr do Mar Vermelho para o Mediterrâneo, devido à diferença de níveis. Assim, pesquei numerosos peixes nas margens do Suez, pus-lhes anilhas nas caudas e lancei-os de novo ao mar. Alguns meses mais tarde, nas costas da Síria apanhei alguns peixes com os meus anéis. A comunicação entre os dois mares estava portanto provada. Procurei-a com o Nautilus e a descobri. Aventurei-me por ela e deu certo. Aliás, em pouco tempo o senhor estará passando pelo meu túnel árabe. Capítulo 5. Naquele mesmo dia contei a Conselho e a Ned Land a parte de minha conversa com o Capitão Nemo que interessava diretamente a eles. Quando lhes disse que dentro de 2 dias estaríamos em pleno Mediterrâneo, Conselho aplaudiu e o canadense encolheu os ombros. E tem um túnel submarino. Uma comunicação entre os dois mares. Quem é que já ouviu falar disso? Perguntou ele, incrédulo. Item meu caro Ned, disse-lhe Conselho, já tinha ouvido falar do Nautilus? Não. No entanto ele existe. Não encolha os ombros com tanta facilidade e não recuse as coisas por nunca ter ouvido falar delas. Item veremos, retrucou Ned Land, abanando a cabeça. Afinal de contas eu espero que essa passagem exista mesmo e que o capitão nos leve realmente para o Mediterrâneo. Desinteressei-me de que a nossa conversa continuasse. No dia seguinte, 10 de fevereiro, avistamos alguns navios e o Nautilus retomou a sua navegação submarina. Ao meio-dia o mar estava deserto e ele subiu à superfície. Acompanhado por Ned Land e Conselho subi para a plataforma. Para leste, a costa mostrava-se como uma massa diluída num nevoeiro úmido. Apoiados no casco do bote conversávamos sobre diversos assuntos, quando Ned Land apontou para um ponto no mar e disse: Item há qualquer coisa ali, professor. Item não vejo nada, Ned. Mas reconheço que não tenho a sua visão. Item olhe bem para ali, para este bordo, finais ou menos à altura do farol. Não vê uma massa que parece mexer-se? Item de fato, falei, após uma observação mais atenta. Vejo um corpo escuro à superfície das águas. Item há baleias no Mar Vermelho? Perguntou o meu criado. Item às vezes se encontram algumas, respondi. Item não se trata de uma baleia, afirmou Ned Land. As baleias e eu somos velhos conhecidos e eu não me enganaria com o seu aspecto. Item o Nautilus está se dirigindo para o local, disse Conselho. Não tardaremos a saber do que se trata. Dentro de pouco tempo tal objeto escuro estava apenas a 1 milha de distância. Parecia um grande escolho encalhado em pleno mar. Item move-se e mergulha, falou Ned Land. Com 1000 diabos! Que animal será aquele? Não tem a cauda bifurcada como as baleias ou os cachalotes. Item bom, agora está de costas, tem o peito para o ar. Item é uma sereia. Gritou o Conselho. Uma verdadeira sereia, com a sua licença. Esse nome deu-me a pista e descobri que o animal pertencia a essa ordem de seres marinhos, cuja lenda fez das sereias metade mulheres metade peixes. Item não é uma sereia, Conselho, mas é um ser curioso de que restam apenas alguns exemplares no Mar Vermelho. É um dugongo. Entretanto Ned Land continuava a olhar o animal, como o caçador olha a sua caça. Sua mão parecia pronta para arpoar. Naquele momento o Capitão Nemo apareceu na plataforma e viu o dugongo. Viu também a atitude de Ned Land e disse a ele. Item se estivesse com um arpão na mão, Mestre Land, ele estaria a queimá-la, não é verdade? Item acertou, capitão. Item gostaria de retomar por um dia sua profissão de pescador e acrescentar esse cetáceo à lista daqueles que já matou? Item gostaria muito, senhor. Item pois bem, pode tentar. Só que o aconselho a não falhar com esse animal.
Item: o dugongo é perigoso quando atacado? Perguntei ao capitão. Item: sim. Costuma virar-se contra os seus perseguidores e afundar-lhes a embarcação. Mas para Mestre Land ele não constituirá perigo. Já notei que o nosso amigo tem o olhar pronto e o braço seguro. O capitão nos deixou e deu algumas ordens a seus homens. No mesmo instante um deles trouxe um arpão e uma linha semelhante aos que são utilizados pelos pescadores de baleias. O bote foi retirado e lançado ao mar. 6 remadores tomaram seus lugares e o timoneiro pegou no leme. Ned, Conselho e eu sentamo-nos a ré. Item: não vem conosco, capitão? Perguntei-lhe. Item: não, professor, mas, mesmo assim, lhes desejo uma boa caçada. O bote desatracou e, impelido pelos 6 remos, dirigiu-se rapidamente para o dugongo que flutuava a cerca de 2 milhas do Nautilus. Chegados a algumas braças do cetáceo, abrandamos a marcha e os remos mergulharam sem ruído nas águas tranquilas. Ned Land, de arpão na mão, levantou-se e foi para a proa. O arpão que serve para matar as baleias está geralmente ligado a uma longa corda que se desenrola rapidamente, quando o animal ferido se afasta. Mas aqui a corda não media mais do que uma dezena de braças e a sua extremidade estava presa a um pequeno barril flutuante que nos indicaria a marcha do dugongo sob as águas. Tinha-me levantado e observava cuidadosamente o adversário do canadense. O corpo oblongo terminava por uma cauda muito alongada e as barbatanas laterais por verdadeiros dedos. Tinha o maxilar superior armado com 2 longos e pontiagudos dentes. Aquele era de grandes proporções, ultrapassando os 7 metros de comprimento. Não se mexia e parecia dormir à superfície das águas, circunstância que tornava a sua captura mais fácil. O bote aproximou-se prudentemente até 3 braças do animal e os remos foram suspensos nos descansos. Ned Land, com o corpo ligeiramente projetado para trás, brandiu o arpão com mão experiente. Naquele momento ouviu-se um silvo e o dugongo desapareceu. O arpão, lançado com toda a força, sem dúvida tinha acertado no alvo. Item: com 1000 diabos! Exclamou o canadense, furioso. Falhei. Item: não, disse eu. O animal está ferido porque há sangue nas águas, mas o arpão não ficou preso ao corpo dele. Item: o meu arpão! Gritou Ned Land. Os marinheiros recomeçaram a remar e o timoneiro dirigiu o bote para o barril flutuante. Recuperado o arpão, começou a perseguição ao animal ferido. De vez em quando ele subia à superfície para respirar. O ferimento não o enfraquecera porque avançava com extrema rapidez de um ponto para outro. A embarcação, manobrada por braços vigorosos, voava no seu encalço. Por várias vezes se aproximou dele até poucas braças de distância e o canadense preparava-se para arpoar mais o dugongo. Desaparecia, mergulhando subitamente. Estivemos a persegui-lo durante 1 hora e eu já começava a crer que seria muito difícil apanhá-lo, quando o animal foi acometido por uma infeliz ideia de vingança. Voltou-se para o bote, disposto a atacar. Ned Land entendeu a intenção dele e gritou para os homens dos remos que ficassem atentos. Chegando a uns 6 metros da nossa embarcação, o dugongo parou e aspirou bruscamente o ar com suas enormes narinas. Depois, com todas as suas forças precipitou-se em nossa direção. O timoneiro não pôde evitar o choque. Contudo ele foi extremamente hábil e fomos abauroados de lado livrando-nos de que o bote se virasse. Ned Land, agarrado à roda de proa, enchia de arpoadelas o corpo do gigantesco animal. Com os dentes cravados na armadura do bote, a fera o levantava fora da água e o sacudia tentando desmantelá-lo. Caímos uns sobre os outros, e não sei como teria acabado aquela aventura se o canadense, sempre encarniçado contra o animal, não tivesse conseguido atingi-lo no coração. O dugongo desapareceu arrastando consigo o arpão, mas o barril não, demorou a voltar à superfície e instantes depois apareceu o corpo do animal, de barriga para cima. O bote aproximou-se dele, passou-lhe um reboque e dirigiu-se para o Nautilus. No dia seguinte, 11 de fevereiro, o submarino navegava com velocidade moderada. Quase se podia dizer que vagava ao sabor do vento. Observei que as águas do Mar Vermelho se tornavam menos salgadas à medida que nos aproximávamos de Suez.
Por volta das 5 horas da tarde avistamos para o norte o Cabo Hans Mohammed, que forma a extremidade da Arábia Pétrea, compreendida entre o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba. O Nautilus penetrou no Estreito de Jubal, que conduz ao Golfo de Suez. Distingui perfeitamente uma alta montanha, dominante entre os dois golfos e o Hans Mohammed. Era o Monte Horeb, esse Sinai no cimo do qual Moisés viu Deus e que a imaginação popular vê sempre rodeado de clarões. Às 6 horas, o Nautilus, ora emergindo ora submergindo, passava ao largo de Tor, situada ao fundo de uma baía cujas águas pareciam tingidas de vermelho. Depois anoiteceu no meio de um pesado silêncio, por vezes interrompido pelo grito de algum pelicano, pelo ruído das águas ou pelo apito longínquo de um vapor cortando as águas do Golfo com as suas hélices. Das 8 às 9, o Nautilus manteve-se submerso a alguns metros de profundidade. Segundo os meus cálculos, devíamos estar bem perto de Suez. Através dos painéis do salão eu vi fundos de rochedos nitidamente iluminados pela nossa luz elétrica. Parecia-me que o estreito se apertava cada vez mais. Às 9h15 o barco subiu à superfície e eu fui para a plataforma A. Na sombra consegui distinguir uma luz pálida, meio descolorada pela bruma, que brilhava a 1 milha de distância. Virei-me e vi o capitão Nemo ao meu lado. "Item é o farol flutuante de Suez", informou-me ele. "Agora falta muito pouco para chegarmos à entrada do túnel." "Item a entrada não deve ser de fácil acesso." "Item de fato não é, professor. Costumo ir ao leme para dirigir a manobra." "Agora vamos descer porque o Nautilus vai submergir e só voltará à superfície depois de ter passado o túnel árabe." Eu o segui e o alçapão fechou-se atrás de nós. Os reservatórios se encheram de água e o submarino emergiu 1 dezena de metros. "Item gostaria de me acompanhar até a cabina de pilotagem, professor?" perguntou-me o capitão. Item nem ousava pedir-lhe, respondi. "Item venha", chamou-me. "Assim poderá observar tudo o que há para ver desta navegação subterrânea e ao mesmo tempo submarina." Conduziu-me para a escada central. A meio dela ele abriu uma porta e seguimos pelos corredores superiores até a cabina do piloto, que se elevava na extremidade da plataforma. Era um recinto com 6 pés de lado, semelhante às cabinas dos barcos a vapor que navegam no Mississippi e no Hudson. No meio tinha uma roda de leme colocada verticalmente, à qual estavam presos os cabos que corriam até a ré do Nautilus. 4 vigias de vidro, abertas nas paredes da cabina, permitiam ao homem do leme olhar em todas as direções. A cabina era um tanto escura, mas habituei-me rapidamente à semi-obscuridade e vi o piloto, um homem vigoroso, com as mãos apoiadas no leme. No exterior o mar aparecia vivamente iluminado pelo farol que brilhava na parte de trás da cabina, na outra extremidade da plataforma. "Item agora procuremos a passagem", disse o capitão. A cabina do timoneiro estava ligada à casa das máquinas por fios elétricos e dali o capitão Nemo podia comunicar-se com os homens que estavam lá. Ele apertou um botão de metal e a velocidade da hélice diminuiu imediatamente. Observei em silêncio a alta muralha ao lado da qual estávamos a passar naquele momento. Nós a seguimos durante 1 hora, apenas a alguns metros de distância. O capitão Nemo não tirava os olhos da bússola suspensa na cabina. Com um gesto simples o timoneiro modificava a cada momento a direção do barco. Eu me colocara na vigia de bombordo e apreciava as magníficas construções de corais, algas e crustáceos que agitavam as suas compridas patas estendendo-as para fora das anfratuosidades das rochas. Às 10h15 o capitão tomou o leme. Uma grande galeria, escura e profunda, abria-se diante de nós e o Nautilus corajosamente penetrou nela. Ouvi um ruído estranho. Eram as águas do Mar Vermelho que a vertente do túnel precipitava no Mediterrâneo. O submarino seguia a corrente, rápido como uma flecha, apesar dos esforços das máquinas para frearem a sua velocidade. Nas muralhas estreitas da passagem eu via apenas riscas brilhantes, linhas retas, sulcos de fogo traçados pela velocidade sob o brilho da iluminação elétrica. Meu coração acelerou e eu tive de comprimi-lo com a mão. Às 10h35, o capitão Nemo abandonou o leme, virou-se para mim e falou. "Item estamos no Mediterrâneo." Em menos de 20 minutos o Nautilus, impelido pela corrente, havia chegado ao istmo de Suez.
Capítulo 6. No dia seguinte, 12 de fevereiro, pela manhã, o Nautilus subiu à superfície. Corri para a plataforma. Para o sul, a 3 milhas de distância, desenhava-se a vaga silhueta de Pelusa. Uma corrente nos tinha levado de um mar para o outro, mas aquele túnel fácil para descer, seria impossível de subir. Mais ou menos às 7 horas, Ned Land e Conselho foram ao meu encontro. Os dois tinham dormido tranquilamente a noite inteira e não sabiam da proeza do Nautilus. Item então, professor, onde está esse Mediterrâneo ao qual chegaríamos? Em 2 dias? Perguntou-me o canadense em tom crítico. Item estamos navegando nele, amigo Ned. Item como nele? Foi esta noite? Item sim. Exatamente esta noite. Em poucos minutos passamos o istmo intransponível. Item não acredito. Teimou ele. Item pois faz mal, mestre Land. Olhe para aquela costa baixa que se arredonda para o sul. É a costa do Egito. Item não queira me fazer de tolo, professor. Item se o Sr. Aronnax diz que aquela é a costa egípcia, temos de acreditar, Land, disse Conselho. Item aliás, o Capitão Nemo teve a gentileza de me convidar para ficar com ele na cabina de pilotagem durante a travessia do túnel. Ele próprio dirigiu o submarino através da passagem. Item ouviu isso, né? Perguntou-lhe Conselho, em tom de censura. Item aliás, Ned, acrescentei, você tem boa vista e pode ver os moles de Port Said. Ele olhou com atenção e se convenceu de que minha informação era válida. Sorriu inexpressivamente e disse. Item na verdade o senhor tem razão, professor. Esse Capitão Nemo é um grande mestre dos mares. Estamos realmente no Mediterrâneo. Já que é assim, podemos falar dos nossos assuntos. Conversaremos em voz baixa para que ninguém nos ouça. Eu sabia que nossos assuntos ele se referia. O tema não me agrada ver, mas achei que seria melhor ouvi-lo, já que ele fazia questão disso. Sentamo-nos perto do farol, onde estávamos mais abrigados dos salpicos das ondas e onde havia menor possibilidade de sermos ouvidos por algum dos homens da tripulação. Item estamos prontos para ouvi-lo, Ned. O que tem para nos dizer? Item o que tenho para dizer é muito simples, respondeu ele. Estamos na Europa e eu proponho que hajamos, antes que os caprichos do Capitão Nemo nos levem para os mares polares ou para a Oceania. Preparemo-nos para abandonar o Nautilus. Confesso que esse tipo de conversa com Ned Land sempre me deixava deprimido. Eu não queria de maneira alguma servir de entrave à liberdade de meus companheiros. Ao mesmo tempo não sentia nenhum desejo de deixar o Capitão Nemo. Graças a ele e ao seu navio, eu ia completando os meus estudos submarinos e refazia o meu livro sobre essa matéria, em condições realmente excepcionais. Teria eu outra ocasião como aquela para observar as maravilhas dos oceanos? Certamente que não. Eu não podia aceitar a ideia de abandonar o Nautilus antes do término da viagem que o capitão se dispusera a fazer comigo. Não me importavam as condições pessoais em que ela estava sendo feita. Item responda-me francamente, Ned, falei, depois de uma pausa para refletir. Você se aborrece a bordo? Lamenta que o destino tenha posto nas mãos do Capitão Nemo? Ele pensou durante alguns instantes, cruzou os braços e me respondeu com a franqueza que lhe pedi. Item francamente não vejo razão para me lamentar desta viagem submarina. Ficarei contente por tê-la feito. Veja que estou falando como se ela já tivesse terminado, professor. Ou terminando. É isso que eu quero e é nisso que eu penso. Item a nossa viagem não está terminando, Ned. Mas um dia ela terá que acabar. Item onde e quando? Item onde? Não sei. Quando? Não posso dizer. Acho que acabará quando esses mares já não tiverem mais nada para nos ensinar. Tudo que começou tem forçosamente de acabar. Item penso como o senhor, disse Conselho. E possível que depois de termos percorrido todos os mares do globo, o Capitão Nemo simplesmente nos deixe livres no porto que escolhermos. Item não partilho de sua opinião, Conselho, surpreendi o meu criado. Conhecemos os segredos do Nautilus, e acho que o Capitão Nemo não se resignará a vê-los divulgados por nós.
Portanto, não creio que nos porá em liberdade da maneira que você supõe. E tem mais então o que espera o senhor? Arguiu meu canadense. E tem que surjam oportunidades de escaparmos de hoje a 6 meses, digamos. Então nós as aproveitaremos. E tem hora essa, professor! Exclamou Ned Land. Pode me dizer onde estaremos de hoje a 6 meses? Item talvez aqui, talvez na China. Sabe que o Nautilus anda depressa. Atravessa os oceanos como uma andorinha atravessa os ares. Não receia os mares frequentados. Quem nos diz que ele não visitará as costas da França, da Inglaterra ou da América, onde será muito mais vantajoso tentarmos uma fuga? Item os seus argumentos não me convencem, Sr. Aronnax, retrucou Ned Land. O senhor fala sobre o futuro, estaremos aqui, estaremos ali. Mas eu falo do presente. Estamos aqui e devemos aproveitar a ocasião. A lógica dele era irrefutável sob o seu ponto de vista. Dificilmente eu arranjaria argumentos para convencê-lo a esperar a ocasião que atendia aos meus interesses. Item vejamos, professor, continuou ele, insistente. Se o capitão Nemo lhe oferecesse a liberdade hoje mesmo, aceitaria? Item não sei, respondi, com honestidade. Item e se ele lhe dissesse que essa oferta nunca mais se repetiria? Não respondi. Ele se voltou para o meu criado. Item qual é a opinião do amigo conselho sobre o assunto? Item o amigo conselho não tem opinião. Está absolutamente desinteressado do assunto. Tal como seu amo, tal como o camarada Ned, ele também é solteiro. Não o esperam nem mulher, nem pais e nem filhos. Está a serviço do senhor professor e fala como ele. Embora o lamente, não se pode contar com um amigo conselho para fazer uma maioria. Para decidir esse assunto só há 2 pessoas aqui. O meu amo de um lado e Ned Land do outro. Era só o que eu tinha a dizer. Não pude deixar de sorrir com a inteligente saída de meu criado, embora ele estivesse anulando totalmente a sua personalidade. Item então, professor, disse Ned Land. Uma vez que conselho não existe, vamos discutir nós dois. Falei e o senhor ouviu. Qual é a sua resposta? Ele me apertou e eu tinha de lhe responder. As evasivas sempre me repugnaram. Item amigo Ned, vou lhe dar a minha resposta. Você tem razão e os meus argumentos são fracos diante dos seus. Mas não devemos contar com a boa vontade do capitão Nemo. A prudência mais elementar não permite que ele nos ponha em liberdade. Por outro lado, essa mesma prudência nos manda aproveitar a primeira ocasião que surgir para deixarmos o Nautilus. Item até agora falou sensatamente, Sr. Aronnax, elogiou ele. Item mas é necessário que a ocasião seja absolutamente certa, Ned. É preciso que a nossa primeira tentativa de fuga não falhe. Se isso acontecer, o capitão Nemo não nos perdoará e jamais teremos outra oportunidade para deixar este navio. Item isso tudo é verdade, senhor. Mas aplica-se a qualquer tentativa de fuga que fizermos, quer tenha lugar hoje ou daqui a 2 anos. Portanto, a questão continua a ser, devemos ou não aproveitar uma ocasião favorável para tentarmos a fuga. Item ainda quero preveni-lo de que o capitão Nemo sabe que não renunciamos à esperança de recuperar a nossa liberdade. Ele estará sempre alerta, especialmente nos mares à vista de costas europeias. Item sou da mesma opinião, manifestou-se conselho. Item veremos, disse Ned Land, com ar bastante determinado. Item e agora, mestre Land, falei para encerrar o assunto, fiquemos por aqui nem mais uma palavra sobre isso. No dia em que estiver pronto para a tentativa, avise-nos e seremos seus companheiros. Essa nossa conversa viria a ter graves consequências. No dia seguinte, 14 de fevereiro, aconteceu um fato que me pareceu muito importante. Como sempre fazia quando o submarino navegava submerso, eu ficava de olhos pregados nos painéis do grande salão, olhando as maravilhas da fauna marítima e fazendo minhas anotações. Nesse dia eu fui surpreendido por uma aparição realmente inesperada no painel. No meio das águas apareceu um homem, um mergulhador, tendo à cintura uma bolsa de couro. Não era um corpo abandonado nas águas.
Estava vivo e nadava com braçadas vigorosas, desaparecendo de vez em quando, possivelmente para ir à superfície respirar e voltando a aparecer no vidro do painel. Virei-me para o Capitão Nemo e lhe disse: "E tem um homem, capitão, ali no painel. Deve ser um náufrago." Ele não me respondeu coisa alguma e veio encostar-se ao vidro. O homem o viu e se aproximou do painel. Para minha grande surpresa, os dois se cumprimentaram com acenos de mão. O homem subiu imediatamente à superfície e não apareceu mais. "Item, não fique preocupado, professor", disse-me o capitão. "É Nicholas, do Cabo Matapão, alcunhado de Peixe. É um mergulhador arrojado e a água é o seu elemento." Enquanto eu o olhava admirado, sem saber o que dizer, o capitão dirigiu-se para um móvel colocado perto do painel esquerdo do salão. Junto do móvel eu vi um cofre guarnecido com aros de ferro. Sem se preocupar com a minha presença, ele abriu o móvel e o seu conteúdo me deixou estupefato. Estava cheio de lingotes de ouro. O Capitão Nemo foi pegando-os um a um e arrumando-os metodicamente no cofre, até enchê-lo completamente. Calculei que seriam uns 1000 quilos de ouro. O cofre foi hermeticamente fechado e o capitão escreveu um endereço em sua tampa com caracteres que deveriam pertencer ao grego moderno. Feito isso, ele apertou um botão sobre o painel e apareceram alguns homens que, com bastante dificuldade, levaram o cofre para fora do salão. Depois eu ouvi que o içavam por meio de roldanas pela escada de ferro. Naquele momento o capitão virou-se para mim e disse: "Item estava falando, professor." "Item, eu não disse nada, capitão." "Item, então, se me dá licença, desejo-lhe boa noite." E dito isto deixou o salão. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Haveria alguma relação entre o aparecimento do mergulhador e o cofre cheio de ouro. O caso me intrigava seriamente. Pouco depois percebi que o Nautilus deixava as camadas inferiores e subia à superfície. A seguir eu ouvi ruído de passos na plataforma e percebi que soltavam o bote e o lançavam ao mar. 2 horas mais tarde eu ainda estava acordado quando escutei o movimento do retorno do bote para o seu lugar. O Nautilus mergulhou de novo nas águas do Mediterrâneo. Os milhões tinham sido levados ao seu destinatário. Quem seria ele? Quando contei aos meus companheiros o que havia presenciado, eles ficaram tão surpreendidos quanto eu. No dia seguinte deixamos a bacia que fica entre Rhodes e Alexandria. Passando ao largo de Cérigo, o Nautilus abandonou o arquipélago grego, depois de ter dobrado o Cabo Matapão. Capítulo 7. 0 Mediterrâneo, o mar azul por excelência, o grande mar dos hebreus, o mar dos gregos, o mare nostrum dos romanos, orlado de laranjeiras, de aloés, de cactos, de pinheiros bravos, envolto no perfume dos mirtos, enquadrado por rudes montanhas, saturado de um ar puro e transparente, mas incessantemente trabalhado pelos fogos terrestres, é um campo de batalha onde Netuno e Plutão ainda disputam o domínio do mundo. É ali, nas suas praias e nas suas águas, diz Michelet, que o homem se recompõe num dos melhores climas da Terra. Contudo, por mais belo que seja, apenas pude dar uma rápida olhada naquela bacia, cuja superfície cobre 2 milhões de quilômetros quadrados. Os conhecimentos pessoais do Capitão Nemo fizeram-me certa falta. Ele não me apareceu durante toda a travessia do Mediterrâneo, feita a grande velocidade. Calculo em 600 léguas a distância que o Nautilus percorreu sob as águas desse mar e a viagem foi concluída em 48 horas. Partindo na manhã do dia 16 de fevereiro das regiões da Grécia, na madrugada do dia 18 alcançávamos o Estreito de Gibraltar. Foi evidente para mim que o Mediterrâneo, encerrado no meio das terras a que ele queria fugir, não agradava ao Capitão Nemo. As suas águas e os seus ventos traziam-lhe muitas recordações e, provavelmente, muitos desgostos. Ali ele não tinha aquela liberdade de ação, aquela independência de manobras que lhe davam os oceanos, e o seu Nautilus sentiu-se apertado entre as margens da Europa e da África, tão próximas que são uma da outra. Assim, a nossa velocidade foi de 25 milhas por hora. 12 léguas. Escusado será dizer que Ned Land, para seu grande pesar, teve de renunciar aos seus planos de fuga. Aliás, o nosso navio só subia à superfície quando era noite, para renovar suas provisões de ar.
Navega via pelas indicações da bússola. Portanto, só vi do Mediterrâneo o que o viajante de um trem expresso à vista da paisagem que lhe foge diante dos olhos, isto é, os horizontes longínquos e não os primeiros planos. Estes passam velozmente. No entanto, ele diminuiu a velocidade ao passarmos entre a Sicília e a costa da Tunísia. Nesse espaço, apertado entre o Cabo Bom e o Estreito de Messina, o fundo do mar sobe quase de repente. Ali formou-se uma verdadeira crista sobre a qual não restam mais do que 17 metros de água, enquanto que de um lado e do outro dessa elevação a profundidade é de 170 metros. Portanto, o Nautilus teve que manobrar com prudência para não bater nessa verdadeira barreira submarina. Mostrei a Conselho, no mapa do Mediterrâneo, o lugar ocupado por esse longo recife. Item com sua licença, disse ele, isso é um verdadeiro istmo que une a Europa à África. Item de fato é. Apoiei a observação dele. Essa barreira obstrui completamente o Estreito da Líbia. As sondagens de Smith provaram que os continentes outrora estavam unidos entre o Cabo Baco e o Cabo Furina. Item acredito nisso, senhor. Item existe uma barreira semelhante entre Gibraltar e Ceuta, que nos tempos remotos fechava completamente o Mediterrâneo. Conselho tinha vindo me procurar para continuarmos nossas observações de alguns peixes do Mediterrâneo. Antes que esses assuntos o empolgassem, chamei-o para nos pormos à espreita diante dos painéis do salão e comecei a fazer os meus apontamentos. Justamente naquele momento, no meio da massa de águas vivamente iluminadas por jorros de luz elétrica, serpenteavam algumas lampreias com 1 metro de comprimento. Toda a nossa atenção se concentrou nelas. Durante a noite de 16 para 17 de fevereiro, tínhamos entrado na segunda bacia do Mediterrâneo, onde a maior profundidade é de 3.000 metros. O Nautilus, sob o impulso de sua hélice, deslizando em planos inclinados, descia as camadas mais profundas do mar. Ali, à falta de maravilhas naturais, a massa das águas oferecia aos meus olhos cenas comoventes e terríveis. Atravessávamos então a zona do Mediterrâneo mais fértil em sinistros. Da costa argelina ao litoral da Provença, quantos navios naufragados, quantas embarcações desaparecidas! O Mediterrâneo não passa de um lago, se comparado com as vastas extensões líquidas do Pacífico. Mas é um lago caprichoso, de ondas inconstantes, hoje propício e acariciador para a frágil tartana de formas esguias e coberta corrida desfraldando ao vento sua vela latina, amanhã enfurecido, açoitado pelos ventos, é capaz de destruir os navios mais resistentes com as suas ondas curtas, que os flagelam sem descanso. Assim, nesse rápido passeio através das águas sombrias daquelas profundidades, quantos destroços eu vi jazendo no fundo, uns já envoltos por corais, outros apenas revestidos por uma camada de ferrugem, âncoras, canhões, balas, guarnições de ferro, pás de hélice, pedaços de máquinas, depois cascos flutuando em várias posições. Dos navios naufragados, uns tinham perecido por colisão, outros por terem batido em escolhos graníticos. Vi alguns que tinham ido a pique com a mastreação inteira e pareciam estar parados num ancoradouro à espera do momento da partida. Quando o Nautilus passava entre eles e os envolvia com os seus raios elétricos, parecia que aqueles navios o iam saudar com as suas bandeiras e comunicar-lhe os seus números de ordem. Havia apenas o silêncio e a morte naquele campo das catástrofes. Observei que à proporção em que o Nautilus se aproximava de Gibraltar, mais numerosos eram esses sinistros destroços. Onde as costas da Europa e da África mais se aproximam, os desastres são mais frequentes. Vi numerosas quilhas de ferro, ruínas fantásticas de vapores, uns deitados, outros de pé, semelhantes a formidáveis animais imobilizados na maioria das vezes. Um desses barcos, com os flancos abertos, a chaminé quebrada, sem rodas, com o leme separado do cadastre ainda preso por uma cadeia de ferro já corroída pelos sais marinhos, apresentava-se sob um aspecto terrível. Quantas existências ceifadas no seu naufrágio, quantas vítimas arrastadas pelas águas! Teria escapado algum marinheiro para narrar o terrível acontecimento, ou todos teriam morrido? Não sei porquê, lembrei-me de que aquele navio mergulhado no mar podia ser o Atlas, desaparecido havia 20 anos e do qual nunca mais se ouviu falar. Entretanto, o Nautilus, indiferente e rápido, ia passando entre as ruínas. No dia 18 de fevereiro encontrava-se à entrada do Estreito de Gibraltar.
Poucos minutos depois estávamos no Atlântico. Chegamos ao fim do capítulo 8. Se você gostou do conteúdo e deseja continuar acompanhando novas histórias, por favor não deixe de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Se quiser adquirir a sua Bíblia, deixamos o link para você na descrição. Por favor, compre por lá, você ajuda a manter o canal com um simples gesto. Comente abaixo qual livro você gostaria de ouvir. O mais comentado pode ser o próximo audiolivro, isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo incrível para vocês. Sua opinião é fundamental, então não deixe de compartilhar seu livro favorito nos comentários. Agradeço de coração por todo o apoio e por fazer parte dessa comunidade apaixonada por livros. Até o próximo capítulo!